tipo 3, né? Quer dizer, a estatura, a esfera, os índices, o pronome adjetivo, mas eu vejo assim, o número de fraturas enorme, grande, muito grande, que as crianças com aí tipo 3 têm. Na minha época não existia fisioterapia, eu fazia massagista, mamãe colocava na água, e tudo. Não era com os cuidados a mais, porque na verdade eu até me aventurei muito na vida, então eu vejo assim, eu já tive 70 fraturas, assim, fratura não foi isso. Eu troquei muita haste, mas eu não tive essa fratura. Aí assim, como a gente, eu diria assim, que tipo de OI eu teria? 3, se eu vou até a 6 aí, que alguém aí botou uma mensagem no chat. Como é que eu poderia saber e dizer para alguém? Que o pessoal me pergunta muito também que tipo de OI eu tenho e o pessoal que faz voluntariado querendo comparar. Não sei se eu fiquei bem clara. Muito bem, Célio. Isso é uma boa pergunta. Então, veja bem o seguinte, a osteogênese não começa agora, né? A história da osteogênese, ela é documentada já há muitos anos. E ela vem de uma época onde a genética não era tão bem conhecida como nos dias de hoje. Então, à época, e baseada numa classificação que era classificando o que a gente via clinicamente. Então, é como se eu pegasse 10 indivíduos com osteogênese, colocasse numa sala e classificava-os de acordo com a apresentação de cada um. Então, você tem inúmeras formas de se classificar clinicamente. Então, as formas clássicas de se classificar clinicamente são essas formas que nós estamos falando, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, essas 4 são clássicas na literatura mundial de osteogênese, tá certo? Essas 4, se você vai fazer o estudo genético, essas 4 têm mutação identificada em 2 genes, ou no COL1A1 ou no COL1A2. Só que com o decorrer do tempo, outros indivíduos, também classificados como fraturas, dentinogênese, deformidades, surdez, hipermobilidade, escleróticas azuis, começaram a ser estudados e não tinha mutação em COL1A1, COL1A2. Daí que começou, então, essa nova classificação, e hoje nós temos quase 10 a 11 tipos de OI. Então, você tem essas 4 clássicas, aí começou a ter a tipo 5. A tipo 5 conseguiu ser definida de tal maneira que era diferente das 4 anteriores. E assim por diante. Então, do ponto de vista clínico, realmente, cada caso é um caso. Não vai importar se é tipo 1, 2, 3 ou 4. Só para você ter uma ideia, nós classificamos a tipo 1 como a forma leve de osteogênese, né? É aquela que não tem deformidades, os ossos são retilíneos, mas elas podem quebrar até 100 vezes, 150 vezes. Então você veja, a qualidade do osso por si só, ela não fica, ela não nos remete ao tipo de OI. Então, quando a gente fala em OI tipo 1, todo mundo fala, puxa, deve ser a forma leve. Mas você vai conversar com a família, ela teve até mais fraturas do que, por exemplo, um tipo 3, que já nasce fraturado, nasce muito deformado, os cuidados são muito maiores. Então, o que eu quero dizer com isso? Historicamente, a osteogênese, ela pode ser classificada por essa numeração, e cada um desses tipos tem as suas particularidades.
Somente que no dia de hoje, e com acesso à tecnologia, ao sequenciamento de nova geração do DNA, você fazer o painel para as doenças que têm o fenótipo de osteogênese. Então, osteogênese imperfecta é um fenótipo, é uma apresentação clínica. No fundo, ela não é um diagnóstico de precisão. O que vai dar o diagnóstico de precisão hoje é o estudo genético. Então, pelo que você relatou, pela descrição, pelas deformidades, fraturas muito precoces e assim por diante, você provavelmente tem tipo 3. Deixa eu te perguntar, os seus pais eram afetados? Célia? Não, os pais dela não. Ela só tem uma irmã com osteogênese. São 5 irmãs, 5 filhos, 2 com osteogênese. Então, Célia, então olha só, você apresenta-se como tipo 3, tá certo? Pelo que eu falei. Muitas fraturas, deformidades, cadeirante, tudo mais. Surdez, né, dentinogênese, etc. Mas você não tem, certamente, geneticamente, nenhum desses 4 tipos clássicos. Por quê? Porque a osteogênese imperfecta, até prove ao contrário, a herança é de geração para geração. Então, para que você e sua irmã tivessem osteogênese herdado do seu pai e da sua mãe, a gente tem que abrir um precedente que é chamado de mosaicismo germinal. O que significa isso? Principalmente o homem, ele não tem osteogênese, ele não quebra osso, mas nos espermatozoides dele, ele tem dupla população de células. Um grupo de espermatozoides que carrega a mutação e outro grupo que não carrega. Então, isso é uma exceção à regra. Porém, todo casal que vai fazer o aconselhamento genético para a osteogênese, o mosaicismo germinal sempre será considerado se você tem um filho afetado com um casal normal e sem a genética. Então, isso é muito importante. Fátima. Alguém? Célia, teu microfone está desligado, Célia. E tem umas perguntas aqui, ó. Então, vai falando. Tem umas perguntas, eu vou ler para o senhor aqui, doutor Juan. Só uma, eu não vou falar muito hoje, não, mas eu falo. É o seguinte, eu sou realina, né? Então, as características são bem semelhantes. Inclusive, nós andamos muito, você conhece a Lina, né? Nós uma vida, agora eu vou fazer 77 anos, eu estou na cadeira, também mais peso e tudo. Faço fisioterapia 5 vezes por semana, natação 3 vezes, todos esses cuidados também. Aí, quando eu observo os 2 filhos da Fátima, o Henrique e o Gustavo, eu acho assim, bem diferente, certo? Assim, o Henrique e o Gustavo não tem muitas características em comum com os 2 irmãos. Eu me interessei mais, como o senhor falou, até pelo pai, né? Os espermatozoides, né? Tipo, que eu não teria o 3 exatamente. Então, como que a gente explicaria isso? A gente tem que fazer o exame genético agora. Então, existem padrões, quando você vai fazer o estudo familiar, existem osteogêneses que são classicamente autossômico dominantes, está passando de geração para geração, e a gente tem pessoas conhecidas que têm esse padrão, aí não tem dúvida. Aí você faz o estudo genético, e aí você documenta claramente com essa medicina de precisão. O estudo genético não é fundamental para que a gente avalie uma criança recém-nascida com fraturas patológicas. A gente pode claramente abordá-la como a gente fez antes do exame genético. Então, o exame genético é muito recente. Esses painéis de sequenciamento de nova geração, eles são muito recentes. O que a gente tem é que ter essa medicina de precisão, porque como a osteogênese tem uma apresentação muito heterogênea,
né? Eu preciso, naquela família, naquele indivíduo, ter o endereço genético preciso. Hoje, não aceitamos mais não ter essa precisão. Com isso, a gente pode fazer o aconselhamento genético. Mas não é fundamental para que a gente possa iniciar o tratamento. Então, a história natural dessas crianças que nasceram de 2002 para cá, certamente não são iguais aos seus pais ou suas mães com osteogênese. A gente mudou o perfil da qualidade de vida. Não que ainda não existam comorbidades, existam, a fragilidade óssea existe, né? Então, eu estou vendo uma pergunta aqui com relação à atividade física. A atividade física é fundamental para manter a saúde do osso. E não somente isso, muscular, osteomuscular, ligamentos, tendões, absolutamente tudo. Então, o sedentarismo, para todos nós, ele não é bom, mas ainda para a osteogênese. Então, esse período que a gente teve que, pelo contingenciamento da emergência sanitária, nós tivemos que realmente nos adaptar e nós estamos com 4 meses de interrupção de atendimento, pelo menos no Instituto Fernandes Figueira. Agora nós decidimos retomar com as internações. Então, as internações recomeçaram para tratamento, porque com isso a gente está vendo os menores. No decorrer desses anos, também, muitas crianças que começaram com pamidronato, agora já conseguem ingerir comprimidos. Então, a gente faz a transição para o medicamento oral. Então, muitas crianças que começaram com pamidronato, agora já estão com medicamento oral. E, felizmente, conseguiram passar por esses 4 meses, de uma certa forma, cuidados do ponto de vista da medicação para a osteogênese. E agora nós vamos recuperar esse tempo, a ponto de agora nós estamos com 2 leitos disponíveis no Fernandes Figueira, segunda, quarta e sexta, para a gente começar a tentar minimizar esses 4 meses sem infusão nas crianças, pelo menos com menos de 2 anos de idade. Doutor Juan, tem uma pergunta aqui, ó, da Vanessa, que ela fala que tem 43 anos, ela é tipo 1, ela quer saber se tem benefício dela, se ela usar algum medicamento. O tipo 1 com 40 e poucos anos? 43 anos. Veja só. De respeito às dores. Sem dúvida. Tem 2 aspectos. Tem 2 aspectos da osteogênese e a menopausa, né? A menopausa de qualquer mulher faz com que haja uma osteoporose fisiológica, aumentando o risco a fraturas. Isso é mais do que conhecido. Então, tanto é que os antirreabsortivos orais e os venosos, eles vêm das mulheres em menopausa, porque elas precisam tomar medicamento para não ficarem osteoporóticas. Então, uma pessoa que tem OI, já está começando a entrar na menopausa, isso já é provavelmente indicação da necessidade de reiniciar o medicamento, indiscutivelmente. Sim. E a dor, é muito difícil lidar com dor e criança, porque a criança que nasce com osteogênese, ela já nasce com algo que está embutido nela. Então, o bem-estar que a gente observa depois do medicamento, a gente interpretou como não estar sentindo dor, por conta exatamente de que ela não consegue definir o que é dor ou não. Mas aqueles que conseguem definir dor ou não, melhora muitíssimo com relação à introdução do medicamento e o seu bem-estar como um todo, né? Porque a gente sabe, a gente ter uma dor crônica não é absolutamente nada saudável, né? E para o humor, né? O nosso humor fica péssimo. Sim, ó. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Meu filho está com pseudartrose no braço. Como explica no caso da OI? Como tratar? A pseudartrose, veja bem o seguinte, existe uma forma de osteogênese, que é a tipo 5. A tipo 5 pode ter uma manifestação muito peculiar comparada às outras formas de OI. Tanto é que ela começa a se caracterizar como uma entidade. Então, o tipo de calo ósseo que se forma em torno das fraturas, muitas vezes pode ser confundido com um tumor.
Muitas vezes. Então, já tivemos casos de osteogênese que foram biopsiados e suspeitados de ter tumor ósseo. E, na verdade, era a forma tipo 5 da osteogênese. Entendeu? Então, essa pseudartrose, ela é conhecida na osteogênese, não é nenhuma novidade. Ela tem que ser avaliada no caso. Então, ele tem que ser avaliado por um ortopedista e, hoje, saber qual é o tipo de osteogênese que está por trás desse menino. Certo. Tem uma outra pergunta aqui, ó. É o do Daniel. Depois vocês fazem, olha, doutor Juan, que tipo de exame poderia ser feito para detectar o mosaicismo no espermatozoide? Não tem. Não tem, isso aí. Não tem, o risco é empírico. E como é que se descobriu isso? Se descobriu a partir do momento que você tem um exame genético e que mostra que a mutação, que num primeiro caso, você tem pais normais, e o primeiro caso com osteogênese, é o que é chamado de mutação nova. Se a mutação nova surgiu naquele concepto, naquele menino ou menina com osteogênese. Aí eles vão para uma segunda gravidez e tem um segundo caso de osteogênese. Então, aconteceu uma segunda mutação nova? Não, que é muito mais raro acontecer. Então, considera-se que seja mosaicismo germinal. Então, todo casal sem exame genético do filho e que queira partir para uma nova gravidez, vai se dar um risco empírico de até 10% de acontecer novamente por conta do mosaicismo germinal. Onde, a priori, deveria ser um risco desprezível, que é você ter um novo concepto, uma nova mutação na mesma região do colágeno 1A1 ou 1A2 e da osteogênese. Então, há de convir que é muito raro mutação nova acontecer 2 vezes, né? Apesar de muito raro, né? Ó, tem uma outra pergunta aqui. Doutor, talvez o senhor já tenha falado sobre isso, mas eu não estava presente com relação à hereditariedade. Qual a percentagem de risco que eu, tendo osteogênese, ter um filho também com osteogênese? Eu fui diagnosticado na época, quando nasci, como tipo 3. Isso é em 98. Já faz tempo. A probabilidade é de 50% de você ter filhos normais, 50% de ter filhos afetados. Então, veja bem o seguinte, eu faço medicina há muito tempo e já trabalho em genética médica há muito tempo, e uma coisa que eu aprendi com uma família é não fazer julgamento de valores. Então, depois, em outra oportunidade, eu conto essa história. O que eu quero dizer com isso? Não fazer julgamento de valores significa que eu, como médico, eu devo informar o que tem de melhor e possível em termos de padrão ouro para a condição, ok? Eu não posso, ao ver quem esteja na minha frente, considerar que ela não esteja apta a conseguir, mesmo que seja uma coisa padrão ouro, ok? Então, o padrão ouro, em termos de planejamento familiar e aconselhamento genético, é de, se nós estamos lidando com osteogênese, eu preciso de um marcador biológico relacionado à osteogênese. Então, o meu marcador biológico é o exame genético, onde mostra que aquele indivíduo tem uma mutação genética. Muito bem. Então, eu sei que naquela família aquela mutação está presente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para a fertilização assistida, que é o caso dessa senhora, que ela tem 50% de chance de transmitir. Eu vou para a fertilização assistida, eu posso conceder que sejam 10 embriões e cada um deles ser estudado para este marcador biológico daquela família. Com isso, você seleciona os embriões que não carregam a mutação. E é uma certeza que esses embriões não terão osteogênese, tá certo? Dito isso, isso é factível hoje. Isso é feito cotidianamente. Porém, obviamente, nós estamos lidando no serviço público ainda não disponível. Mas no serviço privado isso já tem e já é feito. Então, é isso que eu digo, quer dizer, o meu papel é informar. Então, todo planejamento familiar hoje deve passar por todo esse tipo de discussão. E mais ainda, talvez o mais importante de tudo, é que o planejamento familiar e o diagnóstico pré-natal, sempre que se fala nisso,
por trás do diagnóstico pré-natal tem a questão de interrupção de gravidez. Então, em qualquer lugar do mundo que você vai discutir diagnóstico pré-natal, o casal pode ou pode não optar em querer seguir com aquela gestação com uma doença genética, certo? É aqui que eu digo que eu não vou fazer julgamento de valores. Isso é uma decisão exclusiva dos casais e que remete exclusivamente a eles. Mas isso, felizmente ou infelizmente, porque a gente vendo do ponto de vista coletivo, no Brasil a interrupção não é permitida. Mas em outros países, individualmente para aquela família, ela não quer ter uma outra criança com osteogênese tipo 3 grave. Então tem a opção da interrupção da gravidez. Agora, com a fertilização assistida e o diagnóstico pré-implantação, modifica esse contexto. A gente seleciona os embriões e ela certamente terá filhos, ou pelo menos embriões, sem a mutação e que você, obviamente, pode selecionar. Então, essa é a ideia. Certo. Tem mais perguntas aqui. O senhor quer que eu vou perguntando ou abro para eles mesmos falarem? Vai perguntando, é mais fácil, acho que fica mais organizado, né? Organizado, né? Então, vamos lá. É da Giraci. Minha filha tem OI tipo 3. A coluna dela tem alto grau de escoliose e cifose. Sofre com muitas dores. Qual seria o melhor tratamento? A recomendação é para a cirurgia? Grata. Qual é a idade dela? Ela não fala que não, mas eu... Giraci, qual é a idade? Gira? É a Jéssica, o senhor já até atendeu a Jéssica. Mas assim, de nome eu não vou me lembrar, eu não me lembro do meu nome quando acordo de manhã. Sim, eu vou lembrar, o senhor vai lembrar. Eles são um casal, eles eram 2 irmãos da Bahia. Não vai dar, Fátima, vamos ser mais precisos. Vamos para o outro. Porque o CROI está cheio de baianos. Tem 29 anos. Cheio de capixabas. Pronto, 29 cheio de paraense, cheio de carioca. Tá? Menina, nosso centro tem muita gente, né? Tem 29 anos, ela. 29 anos, então. Com 29 anos, ela já está na puberdade. Então, o osso já atingiu a saúde plena que a puberdade pode ter. Se ela está tomando medicação ou não, a gente precisa saber. E terceiro, tem que saber o grau, a angulação dessa escoliose. Então, toda cirurgia, com osteogênese ou sem osteogênese, tem que passar por um risco cirúrgico. E tem que ter uma capacitação técnica na avaliação que possa mensurar os ganhos, benefícios contra os riscos e os não benefícios. Então, cada caso é um caso nesse sentido, mas indiscutivelmente, escoliose, a indicação cirúrgica, se for o caso. Certo. Tem outra pergunta. Por conta da pandemia, fizemos isolamentos recomendados, gerando grande sedentarismo. O que podemos fazer para amenizar agora a saúde do osso? Usando vitamina D, cálcio? Entrar dentro de um balde d'água, de um tanque. Entra dentro d'água, vai para dentro d'água. O melhor exercício que tem é o peso. Então, o Dudu, que eu acho que ele não está aí, o Dudu pode servir como exemplo. Ele não conseguia sair daquela cadeira de rodas, apesar de tocar bem bateria. Então, o que a Nicolete e eu fizemos? Vamos pegar um lixão desses preto, tá certo? Enche de água. Enquanto o pai e a mãe fazem churrasco, ele vai para dentro do balde grande e ele fica caminhando e apoiando o peso. A água, ela tira o peso do corpo e a sustentação. E com isso, aumenta a saúde do osso por peso. Essa é a melhor coisa que tem. Não é só o osso. É ósseo muscular, é tendão, e assim por diante. Então, a atividade física, a gente tem que tentar ser criativo nesse momento. Nesse momento está todo mundo igual. Né? Então, ele está falando que ele está se referindo a adulto. Então, a mesma coisa. Nada impede. Vai para dentro de uma piscina que seja. Ou então, vai para uma bicicleta. Pega uma bicicleta dentro de casa. A gente tem que tentar arrumar, minimizar esse sedentarismo. Está todo mundo igual. Então, agora as coisas vão retomar
todo cuidado é pouco, e vai retomar dentro d'água, entra dentro d'água, começa a voltar a fazer natação quando for possível, a fisioterapia de solo, né? E que sempre seja orientado por um profissional, né? Tá. Olha, tem outra pergunta aqui. Doutor Juan, eu tenho 43 anos, jamais fiz exame genético. Não sei qual é o meu tipo, nem tomei medicação. Somente comecei a fazer fisioterapia há 4 anos. Que melhoras posso esperar se começar a tomar alendronato agora? Então, veja só, nós temos alguns marcadores de modelagem do osso que a gente pode dizer se o osso... Primeiro, a densitometria óssea é fundamental. Então, a primeira coisa a fazer no Vitor é fazer a densitometria óssea, fazer de L1, L4, colo de fêmur e corpo inteiro. Se por acaso tiver haste de colo de fêmur, do fêmur, tem que fazer de coluna, não tem haste, né, Vitor? Então, ótimo. Dentro da máquina da densitometria óssea, a gente tem que ver como é que está a tua densitometria óssea. Pelo que eu estou te vendo, deve estar péssimo, certo? Muito bem. E aí a gente começa a pensar qual é o tipo de tratamento que a gente vai fazer para você. Existe hoje... Ganhei minha noite agora, viu? Oi? Ganhei minha noite com esse seu péssimo aí, viu? Então... Você é tão péssima, né? Podia ser mais branda a voz. Então, para baixo você não pode ir, só pode ir para cima agora, Vitor. Essa é a ideia. Tá certo? Agora só pode ir para frente. Então, você vai fazer densitometria óssea, primeiro. Segundo, eu quero que você faça um marcador urinário que é chamado de NTX. Tá certo? Que tem um nome complicado que é chamado N-telepeptídeo do colágeno tipo 1. NTX, tá bem? Ele vai me dar o grau de reabsorção que o teu osso está tendo. Ele vai me dizer o grau que a destruição do osso está tendo. Tá certo, então? Densitometria e um NTX muito elevado mostra que o teu osso, o turnover de fabricação do osso e destruição do osso está completamente desequilibrado. E aí, a gente pode programar internação hoje com medicamentos mais potentes venosos na fase aguda, que é chamado de zolendronato. O zolendronato é um medicamento que você toma por 30 minutos, venoso, hospital o dia, entra de manhã, faz o medicamento, em 2, 3 horas você está fora e vai para casa. A cada 6 meses. Fala, Lúcio. Deixa eu só, então, contextualizar melhor. O que o senhor falou aí, eu não sei se foi essa a sensação que eu tive, mas eu estava até conversando antes de entrar aqui no programa, eu estava conversando com a Nicolete, numa outra tela, e eu vou entrevistá-la amanhã para o meu blog. A minha última fratura deve ter ocorrido há cerca de 20 anos. Perfeito. Eu não lembro realmente quando foi a minha última fratura. Perfeito. E eu praticamente não sinto dores. Eu não tenho dores crônicas, por exemplo. Quando tenho, é quando eu exagero um pouco mais na fisioterapia. Tá certo. Então, eu tenho um problema, por exemplo, na minha costela esquerda, que é um pouco mais delicada, digamos assim, um pouco mais frágil, e aí eu sinto um pouco de dores na costela esquerda, mas isso também não é uma coisa frequente, não é uma coisa permanente, tá? A questão do clomidronato, por exemplo, quando eu tinha mais ou menos 20 e pouco, alguma coisa, 21, 22, eu estava perto de me formar na faculdade, eu tive uma consulta com um médico daqui, com um ortopedista, e Você mora onde? Oi? Você mora onde? Fortaleza. Fortaleza. E ele me falou que, na minha idade, o retorno que o clomidronato poderia me dar era muito pequeno. E ele não falou nada, não sei se na época, estamos falando de 98 ou 99, mais ou menos. Uhum. Se já existia ou se já tinha chegado o alendronato aqui em Fortaleza. Mas, enfim, o clomidronato, ele disse que o resultado seria muito pequeno. Eu teria que me internar durante 3 dias
para tomar essa medicação, para um resultado não muito satisfatório. Então, eu estou terminando a faculdade, estou entrando na minha vida profissional, não dá para fazer isso. E a história morreu ali. Fisioterapia, foram 39 anos para o médico sugerir a fisioterapia. E isso porque eu comecei a acordar de manhã com uma dor na nuca. E aí ele acreditou que poderia ser questão de coluna. Mas antes disso, em momento algum, foi citada a possibilidade de fazer fisioterapia. Então, assim, hoje, com 4 anos já de tratamento diário de fisioterapia, eu posso dizer que a minha qualidade de vida deu um salto gigantesco. Sem dúvida. Principalmente na questão respiratória. Sem dúvida. E aí, eu comecei a me preocupar com essa questão da medicação, exatamente pelo que o senhor falou, da minha idade, eu já estou com 43, já estou começando a chegar na fase de andropausa, né? E aí, o medo de voltarem as fraturas. Foi quando eu comecei, então, a rever a ideia de tomar essa medicação, que não seria mais o clomidronato. O senhor acha que essa medicação mais pesada, mais potente, qual seria, então, a justificativa para ela, no meu caso específico? Eu estou falando de uma forma generalizada. Eu vou precisar ver tua densitometria óssea. Eu tenho que ver o quanto que você está reabsorvendo. Eu nunca fiz. Então, isso aí é uma coisa você conversar sobre osteogênese em 1999 e você conversar sobre osteogênese em 2020, né? Então, são diferenças. Não é que um esteja errado e o outro esteja certo, não. São momentos completamente diferentes. De conhecimento, de precisão médica, de experiência com relação aos tratamentos. Agora, todo medicamento, ele tem uma prescrição, ele tem uma indicação clínica. Então, pelo que você relata clinicamente, você está se sentindo muito bem. Agora, nós vamos atrás de sinais clínicos. E esses sinais clínicos podem estar colocando você, eventualmente, em risco de algo que a gente não sabe, ainda mais quando você vai aumentar a sua carga de fisioterapia. Então, eu preciso ter uma precisão maior para saber o quanto de risco que você está se colocando. Pode ser que a tua densitometria seja ótima. Pode ser que você não tenha uma enorme reabsorção óssea. Excelente, não tem necessidade de tomar um medicamento. Mas é esse ponto, aí que é caso a caso. É claro, você está totalmente adaptado à sua vida, no seu estilo de vida, às suas habilidades, à sua acessibilidade, assim por diante. Agora, com relação à dor, eu não sei o quanto realmente que você tem essa dor já imbuído em você como algo pertencente a você. E a gente sabe que muitas vezes é algo que você passa a não sentir, é que você reconhece que estava presente. Entendeu? Então, eu recomendaria você fazer algumas avaliações um pouquinho mais precisas da qualidade do seu osso, que hoje tem excelentes marcadores. Viu? Fátima, posso perguntar? Pode sim, querida. Tudo bom, Cássio? Seja bem-vinda. Oi, boa noite a todos. Então, eu queria só tirar uma dúvida com o doutor. Eu tenho 57 anos, como uma família da Célia, eu tive mais 2 irmãs, minha mãe teve 3 filhos com OI. Não sei se a minha também é 3 ou 4, enfim, isso aí já não me... O que eu queria saber é o seguinte, porque eu estou com uma arritmia no coração. E o cardiologista que me consultou passou um remédio. Agora, eu estou querendo saber se isso é ocasionado com a OI. Kátia, não necessariamente, Kátia. As arritmias, você está com que idade agora, Kátia?
57. Então, com 57 anos, a probabilidade de uma mulher ter arritmia é mais comum do que a osteogênese imperfecta ter arritmia. E a arritmia é um fenômeno elétrico, não um fenômeno de estrutura do coração. Eu entenderia se por acaso você tivesse uma insuficiência valvar, em função de uma insuficiência dos ligamentos que sustentam as suas válvulas, que pode ocorrer, mas não é o caso. Então, a arritmia é um fenômeno elétrico do coração. Então, possivelmente, você tem que rever a possibilidade de realmente entrar com antiarrítmico. Outra questão que eu perguntar a ele, eu também não estou tomando nenhuma medicação no momento, só o cálcio. Agora, veja bem o seguinte, todas as mulheres... Fiz a mastectomia esquerda, fiz todo o tratamento em 2015. De lá para cá, eu tomei acho que 1 ano, 2, faz tempo que eu não tomo nenhuma medicação para o osso, mas eu tomo cálcio, não faço fisioterapia porque eu não tenho condição. Enfim, eu me movimento do jeito que eu posso, só na cadeira de roda, eu nunca andei. Então, você veja, eu vejo como abrindo inúmeras portas para melhorar a sua qualidade de vida. Você tem inúmeras possibilidades de melhorar a sua qualidade de vida. Melhorar a tua mobilidade, sair da cadeira de roda para dentro d'água. Você vê a qualidade do seu osso, porque ela deve estar bem osteoporótica, e com isso você pode certamente ter benefícios dos medicamentos para a osteoporose. E por tabela, a osteogênese vai se beneficiar muito com relação a isso. Você está entendendo? Mas certamente você precisa ser vista por um endocrinologista. Outra coisa, eu posso, quando eu fizer esse ano, Fátima, só um minuto, quando eu fizer a densiometria, eu posso passar para o doutor avaliar minha densiometria, como é que está? Pode, mas vai para endocrinologista. Não deixa de ir para o endocrinologista. Tá, obrigada. Então, tem uma pergunta. Está preocupada? Só um minutinho. Ele está preocupado que tem muitos casos das crianças que estão muito tempo sem tomar o camidranato. Né? Por causa da pandemia, no mínimo 4, 6 meses. Isso vai trazer algum risco para essas crianças, em termos de fraturas? Veja só, eu não diria que tem muitas crianças. Então, a gente tem que... Não, lá no Rio de Janeiro. Está falando do modo geral, no Brasil... Tem muitos estados que estão realmente sem retornar, né? O Rio já retornou. Mas quanto tempo podem ficar... Calma, vamos botar isso dentro do contexto, Fátima. Não são muitos casos. Sabe por que não são muitos casos? Eu vou te dizer. Porque as crianças menores de 2 anos, eles precisam fazer infusão a cada 2 meses. Uhum. Então, eles perderam uma infusão apenas. Tá bom? E as crianças com mais de 2 anos têm que fazer a cada 4 meses. Essas, provavelmente, também perderam uma infusão. Então, nós estamos falando de muitos que perderam uma infusão. Então, vamos com calma no histórico. Certo. Agora, e são crianças, eu ficaria muito preocupado com os bebês que estão nos primeiros ciclos de amidronato. Aqueles que começaram, como a gente pegou, bebezinhos que estariam fazendo a 2ª infusão, a 3ª infusão, esses realmente eles estão sendo priorizados. Aqueles que já estão fazendo de uma forma mais sequencial e já numa rotina, os malefícios serão menores. Não significa que eles não poderão fraturar. E isso a gente observa, e as próprias crianças podem dizer isso. Conforme vai chegando próximo à próxima infusão, as crianças começam a ficar mais letárgicas, eles vão sentindo um pouco mais de dor, e assim por diante. A gente sabe, então, que realmente está precisando de um
ciclo subsequente certamente vai acontecer. Agora, dentro do que a gente está ouvindo, conversando, realmente nós não tivemos grandes comorbidades com relação a fraturas, diferentemente do que acontece na rotina da osteogênese, tá certo? Correto. Mais alguma pergunta, gente? Ó, a Ana tem uma pergunta. Eu quero fazer. Quem? Ana Isabel? Vamos ter uma pergunta. Fabiana. Peraí, Fabiana. Tem uma aqui da Ana Isabelle, que tem alguma solução para quem tem escoliose severa? Alguma indicação para melhoramento? Tem que conversar com o fisioterapeuta e ortopedista. Eu sei, mas... Tem que conversar, cada caso é um caso. Eu não posso generalizar e, além disso, eu estaria indo além das minhas fronteiras de conhecimento com relação a esses casos específicos, entendeu? Tá então, certo. a gente sabe... Então, aí tem que saber se está tomando medicação ou não está, que idade está, qual é a qualidade do osso, densitometria, ver a questão da reabsorção óssea. Então, são inúmeros fatores hoje que a gente leva em consideração para recomendar um tipo de tratamento. Então, aí realmente eu estaria simplificando algo que não pode ser tão simples numa avaliação. Tá certo. Quem quer perguntar? Quem queria falar, Fabiana? Eu. Doutor Juan, eu ouvi. Dá para ouvir, gente? Tranquilo. Eu ouvi o senhor falar sobre o zoledronato. Por um acaso, o Fernando Figueiredo ele tem planos futuros para inserir essa medicação dentro do programa das crianças? Ela tem, nós estamos trabalhando nesse sentido. Como você sabe, o programa de pamidronato nacional ele é subsidiado pelo Estado através de uma portaria de Estado e o protocolo ele foi chancelado pelo Conselho Nacional de Inovações Tecnológicas, que é chamado de CONITEC. Então, toda introdução de novos medicamentos, eles precisam ser avaliados novamente pela CONITEC. Então, nós estamos fazendo uma nota técnica, já na tentativa de uma emenda, uma notificação por conta da CONITEC, de que poder começar a utilizar o zoledronato. E por que isso? Porque a dispensação do medicamento, ele é subsidiado pelo Estado. Então, eu fazendo a notificação de zoledronato hoje numa instituição como o Fernando Figueira, ele não é notificado como parte da portaria da osteogênese. E eu não sou subsidiado por ele. Entendeu? Então, eu preciso dessa chancela do CONITEC para que isso aconteça. Mas isso certamente está entre as metas a curto, médio prazo que a gente consiga introduzir o zoledronato. Os pacientes que estão fazendo hospital dia fora do Fernando Figueira, todos estão fazendo zoledronato já. Ótimo. Então, tem mais alguma pergunta? Eu acho que tem aqui no site. Deixa eu dar uma olhada aqui no site. Está se apresentando. Fátima. Dava tu ver algumas perguntas do chat. Estou fazendo. Algumas perguntas no chat. Sim, eu estou vendo aqui, ó. Está perguntando. Sim, qual é a diferença do residronato para o pamidronato? O residronato tem Todos esses novos medicamentos são medicamentos de nova geração. Então, eles têm um potencial muito maior na sua inibição de reabsorção. O pamidronato é um medicamento que é o de primeira linha hospitalar, porque esses outros medicamentos eles são mais caros. O pamidronato é um medicamento mais em conta, que tem os mesmos benefícios. Agora, a gente pode considerar medicamentos de última geração muito melhores em termos da sua potência em melhorar a qualidade do osso, indiscutivelmente. Posso fazer uma perguntinha sobre medicamento?
Pode. Fala, Célia. Pode? Posso? Pode. Eu tomei durante uma vida o alendronato. As crianças começaram a tomar o palmindronato, e aí eu comecei a tomar alendronato. Eu andava bem, eu faço fisioterapia 5 vezes por semana, natação de 45 minutos a 1 hora, 3 vezes por semana. Eu tomava alendronato. Então, há 4 anos atrás, eu até no Rio, eu sofri um acidente mesmo. Eu caí da cadeira de roda, eu nunca tinha quebrado o braço, né? Então, eu tinha uma fratura no úmero, certo? Como o doutor Nilo Dourado, não se conhece aqui, no ortopedista disse, foi acidental. Não foi nenhuma fratura como aí, foi uma fratura transversal. Aí eu vim aqui para Fortaleza, operei, botei aço, foi 2 cirurgias. Bom, aí depois que passou a consolidação, o doutor Nilo Dourado, meu ortopedista, resolveu mudar, mas não foi essa a causa. O alendronato pelo osteotrate, que é o residronato sódico. Então, assim, é a mesma forma de tomar o alendronato. Aí deu uma explicação lá e tudo. Eu pensei que pela idade, hoje eu tenho 66 anos, fazer 67, né, esse ano. Então, eu achei que porque era mais potente, falei até em tomar o palmindronato, que eu pagaria seu Unimed desse, o médico acompanhando. Ele disse que não, que ele achava que pelo peso, a idade, tudo isso complicaria. Aí eu queria saber, assim, se existe alguma diferença entre o alendronato e o risendronato sódico, 35 miligramas, que é o Celtrate que eu estou tomando. Ô, Célia, eu não tenho experiência, Célia, com esse medicamento. Então, eu não posso opinar. Seria importante você conversar com a Joyce, doutora Joyce Cantoni, que ela que é a médica que tem experiência de osteogênese, além do mais, de adultos, e além do mais, é endocrinologista. Então, ela talvez possa ser muito mais precisa, e não somente com relação à questão técnica e com a experiência clínica dela, viu? Ok, obrigado. O Daniel escreveu lá no chat, eu acho que ele poderia falar, fazer a pergunta. Você quer perguntar, Daniel? Eu gostaria, sim. Você está me ouvindo, doutor? Vocês estão ouvindo meu áudio aí? Vamos. Ok. Boa noite. Na verdade, é o seguinte, como eu falei, se for o caso, pode ser que essa pergunta a gente possa conversar posteriormente sobre isso. Na verdade, a nossa filhinha teve o diagnóstico de osteogênese imperfeita, inclusive nós conseguimos fazer o exame genético nela e detectou que ela tem uma mutação no gene COL1A2. Então, isso já tranquilizou a gente bastante. Mas aí, por conta, né, do diagnóstico, eu comecei a me interessar muito pelo assunto, porque eu sou formado em farmácia e eu sou professor aqui da UNIFE e eu trabalho com desenvolvimento de novos de medicamentos. E eu fiquei interessado no tema e pensei em começar a escrever um projeto nisso. Só que, às vezes, assim, é interessante a gente ter a oportunidade de conversar com quem tem experiência clínica com o uso desses medicamentos para saber o que pode existir de demanda. Então, eu queria saber de você se existe uma necessidade, né, de você desenvolver novos medicamentos para o tratamento de osteogênese, ou se aqueles que já existem são suficientemente seguros, se são eficazes, né? Tirando, assim, a questão do preço, obviamente, né, mas a questão, assim, da segurança no uso. O que existe, né, de eventual demanda para isso. Essa é a informação que sempre a gente consegue, né, ter, às vezes, em artigos científicos. É a oportunidade de conversar com quem está na linha de frente, né? Eu queria aproveitar. Daniel, não vamos ser ingênuos de considerar que a gente está inventando a roda, né? E não vamos ser ingênuos do interesse econômico que existe de medicamentos voltados para a osteoporose. Porque a osteoporose, ela é muito frequente na população mundial. Uhum.
especialmente por questão das fraturas patológicas da menopausa. Então, todos esses medicamentos que existem hoje, eles não estão vindo por conta da osteogênese. Eles vêm por conta da osteoporose na menopausa. Sim. E os grandes conglomerados e as grandes companhias farmacêuticas sabem disso. Tanto é que quando a gente começou a trabalhar com osteogênese, quem fazia o pamidronato disódico na fase inicial, lá em 2001, era a Novartis, era a Aredia, que se chamava o medicamento. E eles suspenderam a fabricação do pamidronato por conta dos medicamentos de última geração. Então, a fisiopatologia da doença, da osteoporose, a intervenção medicamentosa, a farmacologia desses medicamentos, eles têm mais ou menos a mesma base. Eles introduzem uma substância no osso que impede com que os osteoclastos diminuam, que faça a reabsorção do osso. Uhum. Basicamente, é assim que funcionam esses medicamentos. Agora, a osteogênese, ela vem no rastro desses benefícios e nessas atualizações. Então, o foco principal não é a osteogênese, claramente, mas a gente utiliza o fato da osteoporose e da osteogênese a ter acesso a esses novos medicamentos. Então, eu volto a dizer, foi um pouco que eu conversei com a Célia e falei sobre a Kátia também, sobre endocrinologistas. Os endocrinologistas é que têm grande experiência de lidar com a osteoporose. E, nesse sentido, eu não tenho experiência na osteoporose, exceto na osteogênese, que é muito particular. E mais particular ainda, sendo dentro de um hospital público. Então, é natural, você cria uma densidade de conhecimento maior naquele seu objetivo próprio. Mas, certamente, eu creio que você deve seguir essa tua intuição. Você tem um motivo na tua família para isso, mas certamente há um caminho a seguir que é de interesse comercial muito grande, os novos medicamentos para a osteoporose, indiscutivelmente, Daniel. Sim, muito obrigado. É porque, na verdade, dada a situação, né, o Paixão já sabe tudo, infelizmente a nossa filhinha, ela não continuou com a gente, né, ela se foi com 4 meses. E ela tinha, como é que era a apresentação dela, Daniel? Ela já tinha fraturas intraútero? Ele ficou sem o... Acho que perdemos o contato dele. Daniel? Ele não está, ele deve estar conseguindo acessar. A gente vai estar... perdeu o contato, sim. A filhinha dele já veio a óbito, nem teve tempo de dar continuidade ao tratamento, porque ela nasceu exatamente nesse período da pandemia, né? Então, mora num lugar distante, não teve acesso, foi difícil. O momento é muito particular, né? Enfim, a gente está tentando se ajustar um dia depois do outro. Isso aí. Cada um se cuidando. Desculpem, porque realmente assim, minha conexão ela travou aqui rapidamente, né? Então não tive tempo de concluir. É porque, como eu falei, foi justamente esse momento de a gente começar a lidar com tudo isso, né? Eu cheguei até a ligar para o senhor há um tempo atrás, na época de tentar conseguir uma consulta, mas acabou não sendo possível. Mas aí a vontade de a gente colaborar também de alguma forma, né? Como é a minha área de atuação, né? E realmente assim, uma ideia que está no começo ainda, e não tivemos a chance, né, de conversar com um endocrinologista com essa experiência ainda. Mas eu agradeço muito o esclarecimento. Estou à disposição, Daniel, no que eu puder lhe ajudar. Depois eu posso passar o contato, né, da endocrinologista para eles conversarem, né? Gostaria de entrar em contato com você depois. Ela esteve aqui com a gente. Nosso primeiro encontro foi com ela, mas tudo bem. Ela vai retornar, porque tem bastante pacientes adultos, né? Então, é importante a doutora Joyce
voltar a bater papo com a gente também. E aí, alguém... E isso que a Fátima está dizendo é muito importante, porque as crianças, elas estão ficando adolescentes. Sim. E elas estão ficando adultas, que era algo que a gente não via com tanta frequência, ou pelo menos não era tão aparente os adultos com osteogênese, por conta da acessibilidade, das fraturas, né, do sedentarismo. Então, mudou muito. Então, nesses 20 e poucos anos, os benefícios que a medicina tem trazido, a medicina e os profissionais de saúde às famílias com osteogênese, é imensurável. Então, é muito importante. Então, e tem muita coisa que é também uma questão as crianças, elas estando bem, naturalmente vão fraturar mais, porque elas vão além dos seus limites. Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Então, muito no início, as mães falavam, poxa, esse medicamento não serve para nada, minha filha aumentou o número de fraturas. Mas é claro, ela está pulando de cima para baixo, começa a andar de bicicleta, andar de skate, começa a aumentar, fica muito mais vulnerável, vai quebrar, é óbvio. Entende? Então, a gente tem que saber como ponderar, né? Tem que saber se situar diante dessa nova realidade das famílias com osteogênese. Tá certo. Gente, mais alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Já estamos aqui há quase 2 horas. Podemos encerrar? Cláudio, quer perguntar? Eu achei. Eu quero dar os parabéns. Sério, Cláudio vai falar agora. Pode falar. Quero dar os parabéns. Parabéns a todos, parabéns ao Dr. Juan, parabéns, Fátima, mais uma vez, pelo belíssimo evento. Obrigado. Tá. Fala sério. Tem muitas perguntas no chat que não foram lidas, eu acho que as pessoas gostariam. Você podia ler Célia, eu fui lendo, sim. Eu fui vendo que tem umas aqui que ele já respondeu. Sim. Tá? Tem assunto aqui que eu não fiz, que ele já respondeu. Só tem um aqui, olha, que botou agora, e a da Laura, peraí. Tem como fazer medicamento, a infusão fora do IFF. É a mãe que está querendo passar por sonetronato. O que a gente tem feito é o seguinte: pegar um médico que se responsabilize, em qualquer lugar do país, não importa onde é que seja, tem que ter um médico que se responsabilize, e aí entra em contato comigo que eu passo todos os contatos, todos os protocolos, todas as dicas, todas as fórmulas, etc, etc. E no Rio de Janeiro, se for o caso do pamidronato, o Instituto Fernandes Figueira dispensa esse medicamento para os hospitais aqui no Rio de Janeiro como parte do programa. Agora, em outros estados, a gente tem feito essa forma de educação continuada, né? Educação médica continuada. Mas aí passa os protocolos, passa todas as fórmulas, e nós sabemos que as infusões não é o mais complexo de tudo. As infusões pessoal, são procedimentos à beira do leito. À beira do leito são procedimentos pediátricos, então não tem mistério. Tá certo. Mais alguma pergunta? Vamos nos despedir do Dr. Juan, agradecer a ele por esse momento fantástico, foi muito bom, viu? Muito obrigada pela sua participação e a participação de todos vocês, tá? Beijo em todos e se cuidem. Espero revê-los na próxima, né? Terça-feira que vem nós vamos fazer outra. Nós vamos fazer com a Marta, né? Com a psicóloga, e vai ser muito bom. E amanhã tem um encontro também, né? Quer falar, Vitor? Com a Nicolete. Só um detalhe, a Marta, outra vez, na próxima semana, é isso? Na próxima semana. Não, aí é o seguinte, amanhã eu sou jornalista aqui de Fortaleza e eu tenho um blog de pessoas com deficiência e tenho feito algumas
algumas entrevistas ao vivo para o meu canal do Facebook, no meu canal do Instagram. E amanhã eu vou conversar com a Nicolete Cavalcante. Essa conversa era para ter acontecido na semana passada, mas teve problemas técnicos e deu certo. E a gente vai fazer amanhã de novo. E aí eu vou colocar no WhatsApp da ANOI, viu, Fátima? O convite, o link, para quem quiser participar também, é amanhã, às 19 horas, no meu canal do Facebook. E eu vou colocar lá no WhatsApp da ANOI para vocês ficarem sabendo. Valeu, boa noite. Grande prazer, doutor Juan. Beijão para todos vocês. E doutor Juan não tem palavras, foi muito bom, viu? Muito obrigada. Queria falando. Tá. Doutor Juan está aí presente ainda, né? Tá. A minha gratidão ao doutor Juan. Eu tenho uma admiração muito grande, gratidão, por tudo que ele tem feito pelas pessoas portadoras de audição perfeita. Eu já assisti algumas palestras também no Rio, e sei não só pela página, mas para todo o trabalho. E por estar presente no nosso encontro, com toda simplicidade, mas dando tanta informação, todo esclarecimento. Então, eu agradeço de um coração, apesar de eu estar mais subindo para o céu do que para cá, mas muito realmente, muito a continuar. Eu sempre digo que eu sou a dinossauro em Ossozena Perfeita. Aqui no Brasil, não sei, pela idade, faço 67 em setembro. Então, mas a turminha que está começando